Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem muitos vídeos à sua disposição. Então, hoje quero trazer um tema muito importante, para você que é estudante do curso de hebraico e também para você que estuda a Bíblia, O hebraico ajuda a compreender melhor a Bíblia, a palavra de Deus. Então, por esse motivo, eu quero trazer para você hoje um tema muito importante e que as pessoas às vezes se perguntam, ficam perguntando: será que eu posso conciliar Bíblia e ciência? Será que isso pode ser feito? Conciliar a Bíblia e a ciência? Então, eu vou trazer esse tema para você hoje aqui, tá bom? Hoje, Bíblia e ciência, será que pode haver concordância? Estou trazendo esse tema porque há muitos ateus que ficam aí, às vezes, duvidando, de que a Bíblia seja a verdade e tal, e duvidam da Bíblia, mas eu quero dizer que a palavra de Deus é a verdade, certo? E a Bíblia, existem coisas na Bíblia que a Bíblia falou antes, claro, com palavras diferentes do que se fala hoje, porque senão o povo da época não entendia, mas a Bíblia falou naquela época e agora há pouco é que a ciência veio a descobrir, tá bom? Então vamos nós aqui, começando já, como diz o matuto, do princípio, do início. Vamos começar do início. Eu quero trazer aqui algo muito interessante que às vezes a ciência tenta fazer uma controvérsia sobre isso, mas eu trouxe aí uma imagem da nossa galáxia. Eu vou colocar o mouse aqui para você entender. E aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, que eu considero uma espiral da nossa Via Láctea, o sistema solar girando também aqui. Observa onde eu estou passando o mouse, aqui é o sistema solar girando nessa espiral da galáxia, que leva bilhões de anos para poder fazer um círculo completo aqui, ao redor da galáxia. E aqui o sistema solar, os planetas girando ao redor do Sol aqui nesse cantinho, tá bom? Isso aqui seria a nossa Via Láctea, certo? Que é gigantesca, é grande, e tem aí dentro dela muitas estrelas. E eu quero trazer algo hoje que você vai entender porque eu creio no criacionismo, que é uma ciência muito antiga, baseada na Bíblia, e creio também no design inteligente. Porém, eu tenho reservas e não acredito na teoria da evolução, certo? E tenho argumentos, se necessário for, para debater esse assunto. Então, eu coloquei aqui o primeiro texto da Bíblia, que está lá no princípio, Tem aqui Bereshit 1:1, ou seja, Gênesis 1:1, e aqui Gênesis significa princípio, E eu coloquei a frase aqui em hebraico para aproveitar para os alunos do curso de hebraico, E eles já comecem aí a estudar. Eu coloquei a frase aqui: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etzaretz. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etzaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia fala isso sobre: no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas pessoas ficam pensando: mas Deus realmente existe? Eu nunca vi Deus. Eu vou mostrar nesse vídeo para você que o único Deus que você pôde ver foi Jesus Cristo, Os judeus viram Jesus Cristo, os discípulos testemunharam de Jesus Cristo, mas o Deus que fez os céus e a terra, você não pode ver, a não ser que ele, numa teofania, se apresente a você. A teofania é quando ele resolve aparecer para os homens de forma que diminui o tamanho do seu poder,
como ele fez no caso de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se tornou um pouco menor do que os anjos. Do contrário, ele não poderia se aproximar dos homens, porque Deus é muito grande. Para você ter uma ideia, essa galáxia que eu estou mostrando para você aí, a Via Láctea, aonde o nosso sistema solar está hospedado, ela tem bilhões de estrelas, e estrelas que são muito maiores do que o nosso Sol. Então, consequentemente, aí bilhões de mundos, certo? E isso aí é apenas uma galáxia, certo? A ciência já sabe, qualquer um bom cientista sabe disso, que no universo existem inúmeras galáxias, bilhões de galáxias, certo? Galáxias, inclusive, umas maiores, outras menores do que a Via Láctea, certo? A ciência comprova isso, e agora, principalmente com dois grandes telescópios aí no espaço, mandando mensagem o tempo todo para a Terra, isso ficou mais fácil para os homens, fotografando os céus o tempo todo. Então eu quero voltar aqui ao Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero mostrar para você aqui que Hashamayim, né? Quando fala aqui em Hashamayim, que é esse termo aqui, né? Hashamayim, está falando sobre os céus. E a palavra os céus aqui, se eu for migrar para a ciência, vai falar sobre o universo, ou como alguns cientistas já creem hoje, que eles acham que tem mais de um universo, os universos. Ou seja, em outras palavras, seria as galáxias. Os céus aqui significa as galáxias, que é o grande universo cheio de galáxias, certo? Então, por isso a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, que princípio é esse? A teologia nos explica que há um Deus atemporal e que existem os gregos, né, deram duas denominações para o tempo. Existe o tempo Cronos, que é o tempo criado para os homens, e existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é a eternidade. Então Deus não faz parte desse tempo Crono, certo? Porque Deus foi quem criou o Crono, ele é do Kairos, e Kairos está relacionado na teologia ao tempo de Deus, à eternidade de Deus. Eternidade, nós teólogos aprendemos que é alguém que não tem princípio nem fim. Uma pessoa eterna não tem princípio nem fim. Então Deus é essa pessoa eterna. E quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus, ou seja, o universo e a terra, então ela está dizendo que Deus criou no momento do Kairos, Deus criou o Cronos, ou seja, Deus criou o princípio de todas as coisas físicas, porque Deus é Espírito. Quero ver se você, creio que você deve ter entendido isso mais ou menos. Para os meus alunos de hebraico, aí está a primeira frase já no hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haretz. Eu poderia tirar todos esses sinais massoréticos e os judeus entenderiam o que eu estou falando, tá bom? Então veja aí, o Deus que criou tudo isso, essa maravilhosa demonstração que eu estou fazendo aqui da nossa galáxia e do nosso sistema solar, aonde vivemos, foi criado por um ser inteligente, que alguns da ciência chamam de design inteligente, e outros cientistas do criacionismo que chamam de Deus, né? Concordam com a Bíblia, tá bom? Então vamos em frente. Então, de todo aquele primeiro texto de Gênesis 1:1, que é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haretz, eu tirei aqui só o hashamayim, que é essa palavra aqui, hashamayim. Hashamayim significa os céus, ou seja, céus no plural, céu no plural. E os céus,
aqui significa para a Bíblia que Deus criou esse universo que você está vendo aqui. Eu coloquei uma animação aqui com a mão de Deus aqui, né? Criando tudo isso. Esse universo aqui, que dentro desse universo está a nossa galáxia, aquela que eu mostrei antes na tela anterior, a nossa galáxia Via Láctea, e a galáxia de Andrômeda e tantas outras, né? E existem bilhões de galáxias neste universo. Para você ter uma ideia, esse Deus Criador criou todas essas coisas. E eu costumo dizer que Deus é tão grande, Ele está acima disso, acima do céu dos céus. A Bíblia chama isso de os céus, Ha-Shamaim. Em outras palavras, no original hebraico, significa lugar das águas. Já está provado também pela ciência que o universo tem água, certo? Então, esse céu dos céus, esses céus é o universo. E a Bíblia diz que Deus habita no céu dos céus, ou seja, acima de tudo isso. Tá bom? O universo de Deus é o eterno, o nosso é o Cronos, certo? É quando ele, no princípio, em um momento do Kairos, ele criou o Cronos, ele iniciou o tempo, ele iniciou as coisas físicas, tá bom? Então, nós vamos agora, tirei aqui a palavra Ha-Shamaim para você que está estudando hebraico. Eu vou só explicar direitinho, né, para você que está estudando hebraico. Aqui é o rei, né, que tem no português significa um H, com um patá ele já dá o Ra. O Shin com esse pontinho aqui e esse Kamet aqui embaixo, ele já dá o Chá, né? Aqui é o Men com um Shevá com um patá, aliás, aqui é o Men com um patá. E aqui um Iode com o Ireke e o Men. Aqui a palavra é Ha-Shamaim, os céus, lugar das águas, certo? Ha-Shamaim. Então Deus, para eu que creio no design inteligente e creio no Deus da Bíblia, foi Ele quem criou todas essas coisas, porque toda essa complexidade que existe há trilhões de anos, bilhões de anos, não sei, Deus criou de uma forma maravilhosa e é impossível que toda essa estrutura gigantesca universal pudesse existir fruto do acaso. Então, aí eu quero dizer que na minha mente, na minha opinião, cai por terra a teoria da evolução, certo? Eu sou adepto do design inteligente e do criacionismo. E, com certeza, uma mente inteligente criou tudo isso, porque fruto do acaso é impossível ser. Eu não vou entrar aqui no ramo da biologia, que eu também poderia entrar nisso, que aí é que a coisa fica feia, viu? É impossível criar as estruturas das células, do cérebro, né? Ser fruto isso do acaso. Mas não vou entrar nessa área da biologia, tá bom? Então vamos aqui apenas para alguns fatores que me faz ver que realmente existe um Criador de todas as coisas. E a ciência às vezes não quer reconhecer isso. Uma outra coisa que eu trouxe aqui hoje, e eu quero trazer para você, também é sobre Jó, capítulo 26, versículo 7. Agora eu vou entrar um pouquinho na ciência e vou mostrar para você que a ciência, quando veio dizer que a Terra estava suspensa sobre o nada e que a Terra girava, foi há poucos anos atrás. Inclusive há um episódio histórico que, quando Galileu Galilei quis dizer que a Terra girava e que ela era redonda e girava, na época a Igreja Católica quis mandá-lo para fogueira de fogo, quis queimar Galileu Galilei e ele teve que negar isso, certo? Só que aquele pessoal do clero não percebeu, talvez tinham desprezado já a Bíblia, a palavra de Deus,
que na palavra de Deus, em Jó, capítulo 26, versículo 7, está escrito assim, né? Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Desse texto em hebraico, você que é estudante de hebraico e está fazendo o curso de hebraico que eu tenho também aí no canal, eu acredito que você está entendendo bem essa frase que eu coloquei aí. Analisar também comigo. Primeiro, é a palavra noté, que é norte, né? Que é estende, aliás, que é estende. Noté, que é estende. Vou tirar também aqui o tsefon, que é esta palavra significa norte, e vou tirar a última palavrinha aqui, que é o belimar, certo? Ó, belimar aqui, certo? Porque ele estende o norte, aí prossegue sobre o vazio, né? E faz parar a terra sobre o nada. Belimar, belimar significa nada. Tem vários outros termos também que belimar significa, mas tudo dando a ideia de coisa alguma, de coisa nenhuma e tal, certo? Então, olha, esse texto foi escrito há 3.500 anos atrás. Aliás, há 3.500 anos atrás esse texto foi escrito. Ou seja, 1.500 anos antes de Cristo. E só agora que a ciência veio descobrir que a Terra gira e está solta no espaço. Está suspensa no espaço. Toda a ciência, todo aluno agora, até do fundamental, já sabe disso. Mas naquela época ninguém sabia. Mas o livro de Jó já estava mostrando isso para toda a humanidade. Claro, com outras palavras, não com as palavras científicas que existem hoje, porque senão o povo da época não poderia entender. Eu acredito que Jó entendeu, nem todo mundo entendeu, mas algumas pessoas entenderam. E outra palavra que eu quero trazer também aqui para você, outro texto que eu quero trazer para você, que é ainda em Jó capítulo 26, verso 10, é quando diz assim que ele traçou um círculo sobre a superfície das águas até os confins da luz e as trevas. Eu coloquei até uns círculos aqui, o exemplo de um círculo, né, de água, porque aqui em cima está a Terra girando e os oceanos estão aqui ao redor da Terra. Estou passando o mouse para você entender, mas eles não se derramam. Por que isso acontece? Isso acontece porque na verdade, todo o magnetismo da Terra, né, toda a proteção que foi dada à Terra, né, que emana do seu eixo, faz com que tudo que é da Terra esteja bem ajustado à sua superfície. Deu agora para você entender? Então, os cientistas mais antigos, como Isaac Newton e outros, eles criam num Deus criador, acreditavam num criador de todas as coisas, porque tudo isso é muito complexo para ser fruto do acaso, tá bom? Vamos em frente para nós provarmos que a Bíblia, sim, concorda com a boa ciência, certo? Também o outro texto aqui que eu deixei para você, e você que é aluno de hebraico, eu deixei o espaço vazio embaixo, em branco, para você, no seu caderno de hebraico, você transcrever esse texto e abaixo você transliterá-lo, e além de transliterá-lo, você fazer com que esse texto seja também traduzido para o português. Isso é para os alunos de hebraico, tá bom? Para você que não é hebraico, eu vou explicar tudo direitinho para você agora. Pode pegar sua Bíblia aí em casa e você vai ver que Isaías 40, 22 vai simplesmente dizer que Deus está assentado sobre o globo da terra, certo? Existem versões com linguagem diferente, mas o sentido geral é isso. Deus, por isso que eu coloquei uma imagem aqui, ó, de um senhor aqui sentado sobre
a redondeza da Terra, existe algum que diz que Deus está... Existe uma tradução que diz que Deus está sentado sobre o globo da Terra e outra que diz sobre a redondeza da Terra. Mas no frigir dos ovos, vamos dizer assim, dá no mesmo. Bem, mas a ciência só agora que vai descobrir isso. E esse livro aí, esse texto aí, também foi escrito há 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. E esse texto já dizia que a Terra era um globo e que a Terra era redonda, que o Senhor estava sentado sobre o globo ou sobre a redondeza da Terra. Então, é por isso que eu digo que a Bíblia se antecipou à ciência e hoje a ciência traz simplesmente a comprovação, certo, de que a Bíblia estava certa. Se você ler Gênesis capítulo 9, versos 4 a 6, você vai ver que ali fala sobre que o sangue é a vida, certo? O sangue é vida. E na Bíblia, o sangue é associado aí nesse texto à vida e à morte, e está relacionado com a fé e a salvação. A ciência atesta que o sangue é fundamental para a vida e que cada pessoa tem um sangue específico. Então, só agora, muito recentemente, é que veio a ciência atestar essa questão do sangue. Mas há muitos anos, logo no primeiro livro, no Bereshit, já está aí a Bíblia atestando que o sangue é vida. Tá bom? Vamos em frente. Para concluir esta mensagem, eu quero trazer algo interessante. Eu trouxe aí uma imagem da Terra, Eu coloquei em movimento todas essas coisas e a Terra girando e novamente, aí vai repetir várias vezes. E a ciência diz que a Terra está girando a 1.700 quilômetros por hora. Como é que então nós não sentimos nada? O Deus que fez todas essas coisas, Ele fez tudo muito completo. Por que não sentimos nada? Então, nessa imagem eu coloquei aí justamente para você entender. Não sentimos nada porque tudo que pertence à Terra, a todo esse invólucro da Terra, os oceanos, a nossa atmosfera, o que está ao redor da Terra gira junto. É como se você vai num avião, ele está a 1.100 km por hora, mas você está nele, eu acredito que você já fez viagem de avião, e você vê como se ele tivesse parado. Só percebe que ele está andando quando você olha para baixo e vê a terra. Aí você percebe que o avião está andando, mas nem parece que está naquela velocidade, como ele está numa altura muito grande da terra, então você não percebe aquela velocidade. Então, observe que eu coloquei esse desenho aí, essa animação, justamente para você entender essas coisas. Então, estamos aqui estou sentado aqui no meu estúdio aqui, e esse planeta no qual a minha casa está inserida nele, está a 1.700 km por hora, certo? Mas eu não sinto nada, porque tudo ao redor também gira junto com esse planeta. Deu agora para você entender? Essas coisas são complexas demais para que fosse fruto do acaso. É isso que nós do design inteligente e do criacionismo queremos explicar para os evolucionistas, tá bom? A teoria da evolução não passa de uma teoria, mas o criacionismo e o design inteligente têm muita afinidade com toda a verdade, tá bom? Por hoje é só, porque eu não vou me estender muito, não vou entrar aqui agora sobre biologia, mas prometo a você que em um próximo vídeo, eu até já coloquei alguma coisa parecida com isso, mas em um próximo vídeo eu vou trazer para você porque estudando a biologia se percebe que é impossível a teoria da evolução e é melhor crer no design inteligente e no criacionismo, tá bom? Então,
Por hoje é só, e está aí a nossa matéria sobre a Bíblia e a ciência. Eu creio piamente na Bíblia, tá bom? Então vamos agradecer de coração a você por ter estado esse tempo conosco, certo? Shalom, Deus abençoe, a paz a todos, em nome de Jesus, até a próxima.